já parabenizando os adolescentes pelo hino. Façam sempre isso, que é bom. Gostei, maravilhoso, abrir o culto. Muito bom, grupo abençoado. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Versículo 9 diz o seguinte: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus, ou da ira vindoura. Muito bem, os irmãos podem estar assentados. Nós olhamos para a Bíblia e nós ouvimos falar sobre obediência, e Jesus Cristo, ele vai à cruz do Calvário provando o seu amor para conosco pelo fato de ter morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero nesta noite dar um texto a esta mensagem que Deus colocou ao meu coração, que o obedecer é melhor do que sacrificar. Sabia que é melhor a gente obedecer do que sacrificar? Às vezes o sacrifício, a penitência vale menos do que a obediência, porque obedecer é um requisito que Deus exige de nós e que o diabo não consegue fazer, nunca conseguiu, porque ele não se firma na verdade, é o pai da mentira, e quem não ama a Deus e vive uma vida que não agrada ao Senhor, está tendo por pai o adversário. Então o segredo para um crente ser abençoado está no ato dele obedecer. Obedecer a quem, pastor? Obedecer à igreja? Sim, faz parte de obedecer às normas da igreja, obedecer os seus líderes espirituais, mas acima de tudo obedecer a Deus, porque Deus é o Pai que está sobre as alturas e que cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. E o segredo de você ser abençoado é o ato de você estar sempre sujeito à vontade de Deus. Nem sempre a nossa vontade é influenciada pelo nosso querer. O nosso querer, muitas vezes, Deus não faz com que aconteça, porque Deus, ele tem uma maneira de trabalhar diferente da nossa. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Às vezes nós estamos pensando de uma forma e Deus está pensando de uma outra forma. Obedecer também é um ato de você se colocar à disposição de alguém, e no caso de nós, crentes, colocarmos à disposição de Deus, para que Deus venha nos usar da maneira que Ele quer nos usar. Então, para que Deus venha nos usar como Ele quer nos usar, ou que nós desejamos que Ele nos use, nós devemos nos colocar à disposição dEle, se submeter à sua vontade, ter a disposição de aceitar e depender dEle, porque nós sabemos que quando nós dependemos e confiamos e colocamos tudo nas mãos do Senhor, nós somos mais abençoados. Também tem o ato de você se sujeitar, depender, e cá para nós, eu acho que nenhum de nós que somos cristãos aqui dependemos de nós mesmos. O próprio Jesus disse lá em João capítulo 15, que sem mim nada vocês vão poder fazer. Ou seja, nós dependemos de Deus em todas as circunstâncias da vida. Deus é o nosso auxílio, é o nosso socorro, que está presente em todos os momentos da nossa vida. Porém, o segredo de obedecer é que traz a vitória. Se você olhar na Bíblia, lá no capítulo 15 e o versículo 22 do primeiro livro de Samuel, quando Deus pediu para que Samuel destruísse todos os amalequitas e não trouxesse nada daquela cidade que Deus tinha mandado que destruísse. Então o ato de obedecer é um ato que deve ser feito na íntegra. O Samuel foi lá, e quando Saul voltou da guerra, ele tinha trazido alguns despojos, ou seja, trouxe algumas coisas daquela cidade, inclusive trouxe o Agag. E quando Samuel se aproximou do arraial do povo de Israel, e o Samuel perguntou para o Saul as seguintes palavras: o que é isso que eu estou ouvindo, esse mugido de gado, de ovelhas? Aí o Samuel arrumou uma desculpa, dizendo assim: olha, eu trouxe esses despojos para sacrificar ao Senhor. E o Saul achava que fazendo isso ele estava agradando a Deus.
A ordem de Deus para Saul foi para que não poupasse ninguém daquela cidade e não trouxesse nada para dentro do arraial do povo de Deus. Mas o Saul, achando que poderia fazer aquilo que estava no seu coração, ele ignorou a ordem de Samuel, de Deus, e quando Samuel o repreende, ele diz que trouxe para sacrificar. Aí o Samuel diz assim para ele: porventura o Senhor tem prazer em sacrifício ou em obedecer? Aí o Saul não teve resposta, porque o obedecer é melhor do que você sacrificar. Tem vezes, ou a maioria das vezes, tem pessoas que oram bastante. Glória a Deus por quem ora bastante, mas não adianta você ser uma pessoa de muita oração e não ser obediente aos preceitos da palavra de Deus. Você está apenas sendo um religioso, e ser religioso hoje é fácil, qualquer pessoa se diz religioso, mas a religiosidade está no obedecer, no estar na submissão e na vontade de Deus. E o Saul, ele foi castigado por não obedecer a Deus. Então a obediência é o que traz a bênção para nós, ok? Uma outra questão que nos chama a atenção é lá na carta, no segundo livro dos Reis, no capítulo 13, o versículo 16, quando o exército de Israel está no meio de um deserto, e eles não têm água nem para o gado, nem para o povo e para ninguém. Eles estão no meio de uma sequidão. E nesse momento eles começaram a clamar a Deus. E a Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu, ele foi requisitado para trazer uma solução para o problema de um exército que está sem água. Você já imaginou os filhos, os pais, os avós, os camelos, os animais que eles tinham na época iam todos perecer de sede? No deserto a água é essencial. Você não vive no deserto sem água. Você pode passar sem comida, você pode passar até sem outras prioridades, mas a água se faz necessária no deserto pelo fato da hidratação, porque a pessoa não consegue ficar 3 dias sem beber água, vai ficar desidratado. E aqui esse exército estava enfrentando uma situação difícil. Não tinha água, não tinha chuva e não tinha solução. Mas eles chamaram o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu, quando foi requisitado, ele veio e começou a procurar um lugar onde ele encontraria água. Mas no meio daquele exército existia algumas pessoas que estavam tirando a atenção do profeta. O profeta queria achar um lugar, se concentrar para que Deus dissesse: olha, cave aqui que vai ter água. Mas havia uma murmuração entre o exército, dizendo assim: Deus nos abandonou. Vou conjecturar isso. Quem sabe Deus nos abandonou, Deus esqueceu-se de nós e nós vamos perecer nesse deserto de sede. Quem sabe você não está dizendo essas mesmas frases na sua vida hoje? Eu estou no deserto e eu não estou vendo água, eu estou igual a Agar, eu estou no caminho, estou no deserto, vou perecer. Não te preocupe, meu irmão. Deus é Deus que faz fonte no meio do deserto. Deus é Deus que abre fonte no meio do deserto. Aí o Eliseu, quando ele viu que não tinha como ele se concentrar, sabe aquela oração que você quer se concentrar com Deus, e não dá para se concentrar devido ao murmúrio, ao barulho que tem ao seu redor, o Eliseu mandou chamar um tangedor. Um tangedor é uma pessoa que toca, que fizesse um som harmônico para que ele tentasse se concentrar e não ouvisse, quem sabe, a reclamação do povo. E quando o tangedor começa a tocar, o Eliseu para em determinado lugar e diz: ó, vocês podem cavar aqui, vocês podem encher de covas, de cisternas, de buracos, que vocês vão ter águas. E aí ele disse: mas como vai ter água? Não vai ter chuva, não vai ter vento, não vai ter trovoada, mas amanhã pela manhã todas as cisternas estarão cheias de água. Olha, quem é que vai acreditar numa história dessa, irmão? Sem chuva, sem vento, sem trovoada, no meio de um deserto seco, cavar e vir água. Mas como que vai vir água? Olha, para quem é entendido sabe que a água, a terra tem lençóis freáticos, onde tem água por baixo, mais no fundo,
deserto e você diz assim: ó, estou morrendo. Deus leva a água até você no meio do deserto, porque Ele ainda continua sendo Deus que atende você no meio do deserto. Agora tem a questão de obedecer. Vocês façam covas, para fazer covas. Aqueles que acreditaram, cavaram e cavaram bastante. Olha, eu tenho bastante gado, eu tenho bastante ovelha, a minha família é grande, eu vou fazer uma cisterna grande. E aqueles que não creram, que não cavaram, infelizmente não receberam a bênção. A bênção está em cavar, a bênção está em buscar, a bênção está em pedir, a bênção está em confiar no Senhor. O Eliseu disse a palavra e se retirou. E quem teve fé, irmão, cavou, sem ver. Nós não cantamos o hino que nós temos que cantar antes de atravessar o mar. Agora fazer um poço, para quem não entender o que é cisterna, ou um buraco, ou fazer um poço, uma cova no meio do deserto e dizer que amanhã vai estar cheia d'água, sem chuva, sem vento. O que é isso? Só crente que crê nessas coisas. Você crê que Deus pode fazer esse milagre na sua vida? Ele faz. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. E se o Eliseu tinha dito que Deus ia dar água, quem creu cavou, e quem não creu não cavou. E no outro dia pela manhã, para a surpresa de quem é crente e para a surpresa de quem não creu, no outro dia pela manhã eles dormiram. No outro dia de manhã as cisternas que foram cavadas estavam cheias d'água. Mas como, pastor, não choveu? O sopro de Deus faz a água vir de baixo para cima, de cima para baixo, de lado. Deus não está nem aí como Ele quer operar. Ele tem um poder sobrenatural, que Ele tem um controle da natureza nas suas mãos. Tanto é que se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver os discípulos pescando a noite inteira. E eu, quando dá uma escapadinha que eu consigo ir lá na ilha, dar uma pescadinha, a gente às vezes vai lá e fica uma noite toda para pegar 2 ou 3 tainhas, ou 2 ou 3 gordinhos daquele, um linguadinho pequeno, e você volta para casa cansado, exausto, de tanto jogar tarrafo. Os discípulos lançaram rede a noite inteira, e quando eles chegaram na beira do mar, Jesus perguntou assim: vocês têm alguma coisa para comer? Dizendo assim: nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, não conseguimos apanhar um peixe. Jesus disse assim: vocês vão e lancem a rede para o lado direito. Dizendo assim: nós já vai. E eles foram, obedeceram, lançaram a rede e arrastaram para a praia 153 grandes peixes, porque Deus falou: peixe, entre na rede. E os peixes entraram, porque Deus, Ele ainda continua sendo dono de todas as coisas. Ele é quem opera o querer e o efetuar. E quem cavou, meu irmão, quem cavou o reservatório pequeno tinha pouca água, e quem cavou o reservatório grande tinha bastante água. Aqui está a questão de obedecer. Obedecer a Deus traz privilégio, obedecer a Deus traz bênção. Cavar poços, pagar o preço, buscar ao Senhor, ser fiel ao Senhor, manter-se fidelidade a Deus, isso é um requisito de todo cristão. E isso traz o quê? Traz bênção. Porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes obedecer, quase sempre, é melhor. Jesus mesmo disse: vigiai e depois vigiai e orai. Não adianta eu orar e não vigiar, eu tenho que vigiar e orar. Porque quando o meu coração está bem, quando o meu coração está em paz, quando a minha vida está de bem com todos, eu posso orar pouco e ser bem abençoado. E que eu posso estar com a vida toda enrolada, orar 6 horas por dia e não acontecer nada. Por quê? Porque Deus, Ele tem prazer em quem obedece a sua palavra. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui é que quando eles se levantaram pela manhã, eles creram que Deus pode fazer o sobrenatural. Vocês lembram daquela passagem, daquela crise de fome que aconteceu em Samaria, em que não tinha mais comida? Eles estavam vendendo a cabeça de jumento por um dinheiro muito alto.
o esterco de rola para usar como um carvão, e eles estavam comendo cabeça de jumenta, e eles estavam a ponto de comer, uma mãe comer um filho de um, para depois no outro dia comer o filho da outra. A crise chegou de uma tal forma que eles chegaram ao extremo, e a Bíblia diz que o rei ficou atribulado com aquilo. Mas o Eliseu se levanta de novo e diz assim: olha, amanhã a esta hora vocês terão fartura de comida. Aí se levanta o capitão e diz assim: ó, nem que se abra uma janela no céu, não teria comida para toda esta gente. O Eliseu vira para ele e diz assim: ó, tu vai ver, mas tu não vai comer, porque tu foi incrédulo. Tem muita gente que poderia ser mais abençoado e não são, porque não confiam no poder do nosso Deus. O nosso Deus ainda faz milagre, o nosso Deus ainda cura, o nosso Deus ainda liberta, o nosso Deus expulsa demônios, o nosso Deus anda por cima da água, o nosso Deus entra pelo gelo, sai de dentro do vulcão, e Ele está aqui nesta noite para abençoar a minha e a tua vida. Se você quer dar uma glória a Deus, eu deixo com liberdade para você adorá-lo, porque Ele se faz presente nesse santo lugar. Aleluia! Pastor, mas ele acrescenta a minha fé. Acrescente sim. Olha, irmão, o que aconteceu para que acontecesse tanta comida? Deus usou 4 homens. Deus sempre confunde o ser humano. Quando nós esperamos que o nosso socorro venha das pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que são de bem, as pessoas que têm muito dinheiro, têm recurso financeiro, nós nos enganamos. Porque Deus não trabalha com esse tipo de coisa. Ele pode até trabalhar, mas Ele confunde as coisas. Ele pega 4 leprosos que estão expulsos da cidade porque não poderiam viver lá. Os leprosos estão lá no monte morrendo de fome quase, e ele dizendo assim: olha, nós vamos descer até o exército assírio. Se nós ganharmos comida, amém. Se não ganharmos, mortos nós estamos mesmo. E quando eles começam a descer e chegar perto do exército assírio, Deus toma os pés deles, faz com que os pés deles façam um barulho de exército. 4 homens, 8 pés andando, fez o barulho de um exército, o estrondo de um exército. Olha, se nós temos um amplificador de voz aqui, Deus tem um amplificador muito mais forte do que isso. Ele fez com que os 4 leprosos fizessem o som de um exército. Bom, como é que é o som de um exército andando na terra? Acho que vinha tremendo, tudo chacoalhando. Os assírios ficaram aterrorizados, saíram, foram embora, deixaram toda a comida, toda a água, todos os despojos, toda a prata, todo o ouro, escaparam, e os leprosos comeram, foram até Samaria e disseram: senhora, tem comida para todo mundo. Quando abriu-se a porta para o exército de Samaria buscar comida, o capitão abriu a porta e o povo passou por cima dele e morreu, para se cumprir o que Deus fala. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Você não pode duvidar daquilo que Deus fala para você. Deus continua sendo Deus de milagres, e Ele abriu a porta da Samaria, onde eles estavam exilados, estavam cercados pelo exército assírio. Abriu a porta, o capitão abriu, e quando ele abriu, ele foi atropelado. Ele viu a bênção, ele viu o milagre, mas ele não provou do milagre. Tem muita gente que vê o milagre, mas não consegue provar, porque foi incrédulo, porque não creu, porque não tem fé para alcançar o milagre. Mas se eu não tenho fé, o que eu faço? Tiago diz assim: se você não tem fé, peça para Deus, que Deus vai te dar fé. Quando nós não temos fé, nós temos que orar: Deus, me dá fé. Me dá fé, Senhor, para que eu creia no sobrenatural. E o sobrenatural você não vê com os olhos físicos, o sobrenatural você vê com os olhos espirituais. Então, obedecer, irmãos, é algo que está na vida do cristão. Obedecer é algo que nós não podemos deixar de lado. Se eu falar mais um pouco, e eu preciso falar tantas coisas, mas escute só: quando nós estamos olhando para aquele moço cego de nascença, que esses dias, eu acho que foi o Jonas que falou sobre ele, que ele está lá esperando um milagre, e ele se encontrou com Jesus, e Jesus colocou lodo nos olhos do cego. Mas quando Jesus coloca lodo nos olhos do cego, Jesus dá uma ordem. Jesus não mandou ele ficar curado. Ele disse: ó, vai ao tanque de Siloé.
A vitória aqui está no ir e se lavar. A bênção estava aqui no quê? No obedecer. Jesus podia ter dito assim, ó, colocado a mão nele, seja curado. Podia ter feito isso. Mas Jesus disse assim, olha, colocou um lodo nos olhos, deixou a vida do cego mais complicada e mandou ele até o tanque de Siloé. Por que até o tanque de Siloé? O tanque de Siloé foi um arqueoduto, uma escavação por baixo das rochas que o rei Ezequias fez, cerca de 540 metros de túnel, e ele levou água para dentro desse tanque. Então, o nome do tanque Siloé significa enviado, por quê? Porque não existia água, não era uma fonte natural, era água levada por uma canalização. E isso quem fez foi um rei, e aquele tanque era chamado de Siloé, que quer dizer o enviado. E quando o cego foi lá, lavou-se, quando ele lava-se no tanque, sai a cegueira. Por quê, pastor? Porque ele obedeceu. Obedecer, irmão, é melhor do que sacrificar. Estar dentro da vontade de Deus é melhor do que obedecer ao homem. Estar dentro da vontade de Deus é a melhor coisa que nós podemos ter. Porque dentro da vontade de Deus as coisas acontecem da maneira natural. Deus não força ninguém. Deus é um Deus que trabalha naquilo que é bom para os seus filhos. E quando nós vimos aqui que esse reservatório estava lá e o cego vai lá, lava-se e volta vendo, ele se encontra novamente com Jesus, e Jesus, ele questiona aí aquilo que o Fará prega muito, e alguns pregadores se batem naqueles versículos um por um, e ele vai lá, ele volta e volta vendo, e alguns questionam que era, que não era, se é ou se não é. Mas eu só sei dizer que ele obedeceu e a bênção veio. Você quer ser abençoado? Seja obediente. É o segredo, obedecer. O que mais precisa? Olha, lembra do Lázaro? Quem é que tem coragem de abrir uma sepultura depois de 4 dias? Precisa de fé. Jesus chegou 4 dias depois, proposital, porque alguns criam que depois de 3 dias a pessoa poderia voltar à vida, que seria um desmaio, um ataque epilético, uma coisa parecida, que ele, depois de 3 dias, o espírito voltava à vida. Então Jesus veio no 4º dia, para não deixar nenhuma dúvida, para não deixar ninguém incrédulo. E quando Jesus chegou, ele perguntou para Marta e Maria: onde é que ele está? Ah, está lá, em tal lugar. Jesus vai com ela, vai com eles, que os seguem. E quando Jesus chega lá, Jesus diz o quê? Tirai o quê? A pedra. Jesus podia, com o seu poder, ele usou o seu poder divino para fazer isso, mas se ele quisesse, ele mandaria os homens remover a pedra, ele mandaria alguém, mas ele disse para Marta e Maria: tirai a pedra. É claro que não foi as mulheres que tiraram, mas a atitude era delas de pedir para alguém tirar a pedra, porque é o irmão dela que estava enterrado, é um ente querido dela. E ele, Jesus, disse: tirai a pedra. Mas como, Senhor? Já 4 dias, se nós tirarmos essa pedra aí, ninguém vai parar aqui. Ele já está em fase de decomposição, já está se deteriorando. Não tem como tirar a pedra desse sepulcro. Jesus diz: se tu creres, tu vai ver a glória. Tira a pedra. Irmão, muitas vezes nós precisamos tirar a pedra da incredulidade que está dentro da nossa vida. Às vezes algumas coisas que impedem de eu ser abençoado, e nós temos que tirar isso. E Jesus disse: tirai a pedra. Então eles tiraram a pedra, e quando eles tiraram a pedra, se tornou aquela expectativa. E agora, o que vai acontecer? Diz os historiadores que quando eles sepultavam alguém, era enrolado estilo uma múmia, enrolado em faixas. Era igual quando nasciam as crianças há uns 40, 50 anos atrás, que eles aguentavam até 1 ano, parecia um cepinho enrolado, né? Acho que é por isso que nós temos tanto problema de coluna, tanto ficar engessado ali 1 ano, né? Todos hoje estão com problema de coluna. Acho que foi por isso que hoje as crianças nascem, não são enfaixados, a gente não vê ninguém reclamar de coluna. Nós daquela geração estamos todos com dor de coluna, certo? Tanto tempo enfaixado, a coluna não desenvolveu direito, ficou torta, e quem sabe enfaixado torto, quem sabe enfaixado para o outro lado, nós ficamos tudo com um traumatismo agora. Mas o que acontece? O Lázaro está nessa situação, enrolado, dentro do túmulo, a porta aberta, e os espectadores, e agora, Carlos? Mandou tirar a pedra, o homem já morreu faz 4 dias, eu quero ver agora o que vai acontecer.
Quando Jesus está no negócio, a gente não duvida, irmão. Quando Jesus está no meio das coisas, a gente não deve duvidar. Quando Jesus está querendo operar um milagre, você não duvide. Quando Jesus quer agir na sua vida, não duvide. Apenas tire a pedra e deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Tire a pedra e deixa Deus agir. Tiraram a pedra. Quem sabe um silêncio. Disseram assim: veja como ele amava. Jesus chorou. Você vai ver Jesus chorar. Uma das vezes que Jesus chorou foi desta vez que Jesus chorou. E disse que tiraram, olha como ele o amava, que chorou. Tiraram a pedra, uma grande expectativa. O que vai acontecer? Não saiu aquele mau cheiro. Opa, o que está acontecendo? 4 dias, tiraram a pedra do sepulcro, não tem mau cheiro, porque Jesus já estava lá dentro do problema. Quem sabe você está com um problema? Hoje eu já conversei com um irmão que está com um problema, e não é só, eu já estava com isso no coração desde casa, não tem nada a ver o que eu subia quando eu cheguei aqui. Mas quem sabe um problema que chega na nossa vida, a gente não sabe o porquê. Às vezes é para manifestar a glória de Deus na nossa vida. E agora eles estão lá naquela expectativa, o que vai acontecer? E Jesus faz uma oração, que Jesus não precisaria orar, mas ele faz uma oração dizendo o seguinte: Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas para que esse povo saiba que é eu e tu, que eu estou aqui porque estou obedecendo, estou fazendo aquilo que preciso fazer, graças eu te dou. E dito isso, ele gritou: Lázaro, vem para fora. Aí tem um hino que diz assim, não sabe se ele veio pulando, se ele veio cantando, se ele veio saltando. Eu não sei se ele veio voando, eu só sei que o Lázaro veio para fora. Ninguém tirou. A Bíblia vai dizer que o Lázaro saiu para fora. E quando ele saiu, Jesus disse assim, ó, desatai. Então ele estava atado. Jesus mandou desatar, tirar as faixas, é porque ele estava atado. Desatai-o e deixai-o ir. E todos viram que Deus é Deus de milagres. Quero dizer a você nessa noite, chovendo no molhado, Deus é Deus de milagres. Nós nunca vamos entender Deus. Tem um hino do preto no branco que diz que ninguém entende Deus. Do crente ao ateu, ninguém entende e ninguém explica, porque Deus é inexplicável. Deus não trabalha na ótica humana, Deus trabalha na sua perfeita e agradável vontade. E nós devemos entender que Deus sem nós continua sendo Deus. Agora nós sem Deus somos nada. Não passamos de um trapo de imundícia.